Vamos esperar. Esperar um pouquinho. Cadê esse pessoal? Tá dormindo? Dá pra ouvir o áudio? Legal? O Nick entrou. Boa. Fala um pouquinho mais alto pra ver. Calma aí, tá saindo o áudio? Uhum. Saiu depois. Tá um pouquinho... Tá lento, né? Tá saindo Não, depois. mas é assim mesmo. Tá bom. Bom dia, irmãos. Espera um pouquinho. Olha o pessoal. Vamos... ver se tá tudo tranquilo. O nervosismo é o mesmo. Conan. Ah! Vou pegar o fone. Tá, Cláudia, cadê meus alunos da escola bíblica, gente? A gente vai dar sequência no estudo da escola bíblica, tá? Nós vamos trabalhar com a lição hoje propriamente? Não, a gente vai fazer uma introdução aí. Beleza? Fazer uma introdução. Alguém sabe o tempo que eu tenho aí no Instagram? Tem um tempo? Eu sou meio lerdo pra isso, não entendo muito bem disso não. A Fran tá aqui, me ajudando. Aí. Queria esperar chegar mais um pouco de gente pra gente não interpretar as coisas fora do contexto. Chega um pouquinho pra cá, né? Pra gente não pegar os textos fora do contexto, eu queria que chegasse mais um pouquinho de gente, mas nós vamos começar, hein? E aí, dando mais um tempinho, ver se a Ana Cláudia aparece, o André. Nós não conseguimos, não Tá deu aqui, certo. mas- Tá aqui, mas não deu certo. Somos leigos pra isso. Totalmente, Não totalmente. consegui. No YouTube é melhor, gente? Eu tenho quanto tempo, alguém sabe? Até sua bateria acabar. Ah! E aí, vamos começar? Você fala que você vai salvar e vai tentar jogar. Vou salvar e vou tentar jogar lá. Mas dá pra ouvir legal? Dá pra ouvir legal? Aqueles que já estão aí, todo mundo tá com a Bíblia aí, vai precisar de Bíblia, irmãos. Eu vou pedir por gentileza que vocês abram a palavra lá no livro de Malaquias, tá bom? Eu vou explicar porque a gente vai falar sobre Malaquias. A nossa lição, nós paramos a lição 13, tá? A lição 13, o dever e o prazer de contribuir. E eu quero, meu propósito geral hoje aqui é nós compreendermos Malaquias 3:10 no seu contexto geral. Isso que nós vamos fazer. Malaquias 3:10 no seu contexto geral. Esse é o meu propósito geral. E meu propósito específico, se der tempo, e eu creio que vai dar, nós vamos falar sobre entender o dízimo na perspectiva do sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo, baseado na Epístola de Hebreus. Por que eu quero tratar desse assunto, né, a respeito do dízimo? Primeiro, porque a lição está falando sobre contribuir, a nossa lição dominical. Só que ela não toca no assunto de dízimo. O texto que geralmente nós usamos para a questão do dízimo é Malaquias 3:10. Isso ardeu no meu coração depois que eu vi
no começo dessa pandemia, um vídeo de um pastor fazendo uma live, e ele triste, né, porque a igreja estava vazia e tal, e as pessoas estavam deixando seus deveres eclesiásticos de lado. Parece que estava aparecendo isso, né? E aí eu achei importante eu trazer essa essência, né? Como é que é interpretado o dízimo hoje no Novo Testamento. Por isso que eu quero trabalhar com Malaquias, porque eu quero falar sobre esse prazer de contribuir com alegria sem o peso da lei, tá? Sem o peso da lei. Eu espero que fiquem claro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com Malaquias. Nós vamos começar do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós não vamos fazer uma análise profunda do texto. Vai ser um panorama superficial, entendeu? Então, vai ser umas 7 perguntas com resposta dentro do próprio texto de Malaquias, até a gente chegar em 3:10, para a gente saber a quem Malaquias 3:10 ele especificamente estava se referindo ali, entendeu? Vai ter, ao decorrer, vai ter várias interpretações, várias aplicações para nós hoje, principalmente aos líderes, né, aos líderes hoje, né? Nós vamos entender isso melhor dentro desse contexto aí de Malaquias, tá bom? E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, tá? Não vamos nos aprofundar muito em questão de data, questão de quem ele era contemporâneo, né? Não vamos fazer essa análise profunda não, tá? A gente vai tratar a Bíblia, interpretando a Bíblia ali, e vamos chegar até no 3:10, não vamos nem ao 4, chegar nem no capítulo 4, que são apenas 4 capítulos, tá bom? Então primeiro nós vamos orar, pedir a direção ao Senhor, e depois nós vamos começar com as nossas perguntas e respostas dentro do próprio texto de Malaquias, e depois nós vamos para a Epístola de Hebreus tratar sobre o sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo, tá? Entender o dízimo dentro dessa perspectiva, amém? Dá para todo mundo, o áudio tá legal aí? Podemos orar? Oremos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor. Que o Senhor Deus venha nos orientar neste momento, que o teu Santo Espírito, Deus, venha trazer entendimento e luz da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos teus propósitos eternos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que viveu uma vida justa, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Obrigado, Jesus, por ter deixado o teu Santo Espírito para nos conduzir em todo o caminho da justiça. Que agora o Senhor venha nos dar a iluminação da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós vamos compreender o contexto de Malaquias 3:10, tá? É o meu propósito geral hoje, é compreender o que a palavra de Deus está falando em Malaquias 3:10. E depois nós vamos tratar do propósito específico e entender o dízimo na perspectiva do sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo na Epístola de Hebreus, tá? Bom, quem era Malaquias? Tá? Ele era um judeu, tá? De firmes convicções religiosas, né? Como um profeta do Senhor. Ele era íntegro, né? E era um homem devoto ao Senhor. Malaquias significa meu mensageiro. Aí entra várias questões aí, que eles falam que talvez não seria uma pessoa, seria apenas uma mensagem, tá? Mas a gente não vai tratar desse assunto, tá? Mas Malaquias significa meu mensageiro. Então Malaquias 1:1 tá lá, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por intermédio ficaria do meu mensageiro. Aqui está por intermédio de Malaquias, beleza? Então tá aí. Então a mensagem é destinada ao povo de Israel, tá? Tá acontecendo ali uma repreensão severa. Nós vamos ver então qual era o principal alvo da queixa. Né? Todo mundo está com a Bíblia aberta aí, vai lá para Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias 1:6. Diz assim um texto: o filho honra o pai e o servo o Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o meu temor?
Diz o Senhor dos Exércitos a quem? A vós, sacerdotes. O que vocês estão fazendo? Desprezai o meu nome. E vocês dizem, em que nós temos desprezado o teu nome? Né? Então, primeiro ponto que nós vemos aí era o desprezo, né, que o sacerdote estava fazendo pelo o nome do Senhor, para com o nome do Senhor. Tá? O de 7 a 8, nós vamos ver mais especificamente o que eles estavam fazendo. Então observem aí. Vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo, e vocês estão dizendo, em que nós estamos profanando? E o Senhor continua, nisso que dizeis. Olha o que eles estavam fazendo. A mesa do Senhor é desprezível, porque quando vocês oferecem animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando vocês oferecem o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresente isso ao governador, se ele vai ter agrado disso aí que vocês estão me oferecendo, ou aceitará da tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eles estavam oferecendo pão imundo, que era o ofício dos sacerdotes, né? Levar ao dízimo e apresentar as ofertas diante do Senhor. Não era qualquer um que poderia chegar ali no altar para fazer isso. Isso era um ofício dos sacerdotes. E eles estavam desprezando as coisas sagradas do Senhor. Tá vendo como que tá? Vai dar tempo, irmãos. Vamos lá. Mas Malaquias. Malaquias 3. Nós estamos no Malaquias capítulo 1. Tá? Malaquias capítulo 1. Tá? Agora nós vamos para Malaquias 1, versículo 10. Nós vamos lá falar a quem Deus estava se direcionando mais especificamente. Qual era o alvo ali e o propósito, tá? Malaquias 1:10. Malaquias 1:10. Olha só o que o texto diz. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Olha, observe que Deus está falando com os sacerdotes. Melhor que vocês fechassem a porta do templo. Melhor que não houvesse culto e nem acendesse o fogo no meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceito as ofertas de vocês. Entendeu? Então, os sacerdotes, eles estavam com tal comportamento, irmãos, que Deus falou, melhor que se fechasse o templo. Aqui estava acontecendo o problema que era da liderança para baixo. O povo padeceu por isso também. E até hoje, irmãos, no dia de hoje, nós vemos como que o povo perece. Nós vamos ver em Oséias, depois eu vou estar falando sobre isso, em Oséias 4, vai estar falando assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Aí todo mundo fica batendo, tá vendo? O povo está perecendo por falta de conhecimento, o povo, né, tá sofrendo porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Aí depois o profeta vai falar assim, porque você, sacerdote, tem desprezado a minha lei. Por isso que o povo está perecendo. Bom, olha a situação que nós estamos passando hoje no Brasil. Olha o que está acontecendo, olha como é que estavam as igrejas hoje de maneira geral no Brasil. Eu não estou falando que o que está acontecendo hoje é resultado disso, né, das coisas que dão. Mas o que o Senhor está fazendo hoje, né, nós estamos nos reunindo mais cá, nós estamos lendo mais a Bíblia, estamos fazendo culto lá, coisa que nós tínhamos perdido já. Entendeu? Agora eu pergunto para os irmãos, aonde que está os coach? Aonde que está o evangelho da prosperidade? Cadê? Cadê aquela palavra de determinação? Sumiu. Esses caras sumiram. Entendeu? Então, o que os sacerdotes lá estavam fazendo, corrompendo, levando sacrifício desprezível ao Senhor, tratando as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa, hoje, se formos trazer para a aplicação de hoje, nós vamos ver a mesma coisa. Entendeu? Nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Era os sacerdotes que eram responsáveis, irmãos, para acender o fogo no altar. Não era qualquer um que poderia acender fogo no altar. E o povo perece mesmo. O povo estava perecendo por causa do erro deles. Entendeu? Lá em Levítico, se vocês quiserem conferir depois, 6:2, vocês vão ver que o responsável para acender o fogo no altar era um ofício do sacerdote.
paramos aqui o capítulo 1, tá? Nós vamos para o capítulo 2, que eu falei, nós vamos passar um panorama superficial, tá? Do livro de Malaquias, tá? Não é um estudo profundo, é o que o texto, né? O texto interpretando o texto na sua mais simplicidade, tá? Vamos lá. Isso tudo para a gente compreender, tentar entender ali para quem que Deus estava direcionando Malaquias 3:10, tá? Vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2. A quem o profeta estava repreendendo? Vamos lá, 2:1. Lê lá 2:1. E agora essa advertência para quem? Para vocês, sacerdote. Tá? Mais uma vez. Olha só, que diz no 2 e no 3 aí. De 2 a 3. Por causa de vocês, destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais, forte, oferecidos em sacrifício em suas festas. E lançarei vocês fora com os excrementos. Tá vendo? Uma repreensão forte, um castigo forte, né? E ainda ele diz assim: eis que reprovarei a vossa semente. Vou reprovar a semente de vocês. Por quê? Porque esse tipo de castigo, né? Porque o comportamento dos sacerdotes deveria ser um comportamento exemplar. Como é que deveria ser o comportamento do sacerdote? Vamos lá, como que deveria ser o comportamento do sacerdote? Malaquias 2, capítulo 2, de 6 a 7, vai estar falando como deveria ser, como é que deve ser o comportamento hoje dos nossos líderes. Né? Como deve ser o comportamento hoje do professor de escola bíblica dominical também, né? Que está ali para ensinar a palavra de Deus, na liderança de maneira geral. Se nós quisermos fazer uma aplicação, irmãos, de Malaquias hoje, seria assim, perfeito fazer a aplicação à liderança, entendeu? A liderança, porque a liderança estava corrompida, o povo estava padecendo. Não é diferente do que acontece hoje. Vamos lá, Malaquias 2, 6 ao versículo 7. Olha só, a verdadeira lei, é isso, né, estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se nos seus lábios, só verdade. Né? Aqui, ó. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque dos lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento e da sua boca e da sua boca a lei ou a instrução da lei. Mas vocês se desviaram do meu caminho. Porque do lado do sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem buscar o quê? A lei, porque ele era o mensageiro do Senhor. Tá vendo? Então, o comportamento dos sacerdotes deveria ser um comportamento exemplar. Entendeu? Um comportamento exemplar. E não era isso que estava se achando, mas nos sacerdotes daquela época. E muitos hoje, no meio da liderança evangélica, nós encontramos esse tipo de comportamento. Né? Você não precisa ir muito longe, não. Só abrir no jornal e nós vamos ver tanto de absurdo que tem acontecido no meio, para nossa vergonha, no meio da liderança. Né? No meio da liderança eclesiástica, de maneira geral. Entendeu? Então, a boca do Senhor devia ter conhecimento, e os homens deviam buscar a lei. A lei. E hoje nós criamos assim um afastamento da lei, sabe? Um repúdio da lei. Entendeu? Falo, não, a lei hoje, ela é coisa do antigo, sabe? Ela não é coisa do Novo Testamento e tal. Então o que a gente faz? A gente acaba rejeitando a lei de Deus. Nós acabamos rejeitando a lei de Deus, não aceitamos a lei de Deus. Não, é tudo graça, A gente acaba banalizando a graça, a gente acaba barateando a graça, porque nós rejeitamos a lei de Deus. Mas o que acontece?
quando nós rejeitamos, hoje no nosso contexto, quando nós rejeitamos a lei de Deus, nós inventamos as nossas próprias leis. Porque o homem, ele não vive sem lei. Entendeu? O homem não vive. Então, no nosso contexto hoje é isso que acontece. Fala, não, é só graça, é só graça. Entendeu? Então entra o legalismo, entendeu? Dentro da igreja, nós acabamos falando, não, essa questão do decálogo, do 10 mandamentos, é antigo e tal. Aí resume, né, amar ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo, é isso aí. Aí eu pergunto, o que é amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento? O que isso significa? Entendeu? É amar a Deus com tudo que eu conheço? Será que é isso? Eu amar a Deus todo o coração, todo o entendimento, com todas as forças, é guardar a lei. E quem consegue fazer isso? Ninguém. Quem guardou a lei por nós? Cristo. Então, para que a lei serve? A lei, ela serve para abundar o pecado. A lei vem para mostrar o nosso pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que diz lá no texto de Romanos. O Romanos 3,20 ainda vai estar dizendo que a lei vem para ferir mesmo. Quer ver? O Romanos 3, vamos rapidinho. Romanos 3,20. 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando na obediência da lei. Pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecidos do pecado. Irmãos, se a gente excluir, tirar a lei do Senhor, nós não vamos saber o tamanho da nossa corrupção. Então, o propósito da lei é mostrar os nossos pecados. E os lábios do sacerdote deveriam ser assim. Mas o que acontece? Não é mais lei. Né? Não é, você não tem mais, né? Se a gente olhar lá o decálogo lá, não terá o Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não dirás o nome do seu Deus em vão, guardar o sétimo dia. Esses 4 seriam suficientes para nos condenar, porque ninguém consegue guardar. Mas Cristo viveu uma vida justa, para que hoje nós pudéssemos sermos justificados pela fé. Entenderam, irmãos? Mas a lei, da boca do sacerdote, até da boca da liderança, os homens deveriam buscar instrução, mas eles não encontram isso. Aí quando chega, os sacerdotes, a liderança vai cheio de legalismo. Aí vai falar do tamanho do seu cabelo, vai falar do tipo de brinco que você deve ou não deve usar, da cor do seu batom. Por que está acontecendo isso? Porque rejeitaram a lei de Deus e criaram as suas próprias leis. Abre lá em Romanos 10, de 3 a 4, para vocês entenderem que os judeus fizeram a mesma coisa. Romanos 10, 3 a 4. Romanos 10, 3 a 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, ou seja, ignorando a lei que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, eles rejeitaram a justiça de Deus e criaram as suas próprias leis. Só que as próprias leis dos homens não tem quem justifique. A lei de Deus, ela tem quem nos justifique. Deus, ele cumpriu toda a lei do Senhor para que hoje nós pudéssemos ser salvos através de Cristo Jesus. Mas se eu excluo a lei de Deus, falo, não, a lei é antiga, a lei não vale, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inventar outras coisas. Vai ter que inventar outras coisas. Então, os lábios do sacerdote deveriam guardar a lei e o povo devia buscar conhecimento e fazer aplicação para os dias de hoje. Entendeu? Fazer aplicação para os dias de hoje. Como é que a lei hoje é aplicada na minha vida? Entendeu? Não estou falando que nós somos salvos pela lei, mas a lei de Deus, ela aponta para Cristo. Ela tem um propósito de apontar para Cristo. Então, o comportamento do sacerdote deveria ser coerente lá, né, no contexto de Malaquias, e eu fiz uma aplicação para nós hoje. Então, qual foi a consequência da sua rebeldia? Né? Qual foi a consequência? Vamos lá, Malaquias 2, versículo 9. Olha só o que aconteceu. Por isso eu fiz que fossem o quê? Desprezados e humilhados diante de todo o povo. Irmãos, até um tempo atrás, eu sou novo ainda na caminhada cristã, né? Eu ouvi isso de irmãos mais antigos, mas quando você falava que você era uma liderança religiosa ou era o pastor, você tinha até crédito a mais.
Hoje é motivo para desconfiança. Cuidado que, entendeu? Então, isso aqui aconteceu lá atrás, 500 e pouco, antes de Cristo, entendeu? Lá atrás. Hoje, quando você falava, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou pastor, sua palavra tinha crédito. Como é que nós perdemos isso hoje? Olha o que está acontecendo, olha o que o Senhor falou. Eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos e são parciais quando ensinam a lei. Entendeu? Ou seja, eles eram parciais até mesmo na aplicação da lei. Talvez favorecendo um, desmerecendo o outro, entendeu? Conforme o que a pessoa tinha. Então estava acontecendo ali, irmãos, uma bagunça total. E começou da onde? Começou de cima para baixo. É sempre assim, irmãos. É sempre de cima para baixo. Entendeu? Quais foram as consequências das suas constantes rebeldias? Vamos lá. Abominação em Judá. 2, de 11 ao versículo 13. Diz assim, olha só, Judá tem sido... Aí o povo começa a perecer. Não tem instrução. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel, em Jerusalém. Judá desonrou o santuário do Senhor, né? Os homens casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó os homens que fazem isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo oferta ao Senhor dos exércitos. Desprezo das ofertas oferecidas. Desprezo. Não adianta trazer. Nós lemos lá atrás que o Senhor falou, melhor que vocês fechem o templo. Desprezo estava acontecendo pelas ofertas oferecidas. Então, não adianta vocês trazerem ofertas ao meu altar, vivendo da maneira que vocês estão vivendo. Eliane perguntou. Eliane. Colossenses também fala. Sim. Ou é Gálatas? Colossenses, mas Colossenses vai estar tratando do legalismo lá, entendeu? Não tão especificamente. Entendeu? Lá Colossenses vai estar tratando a questão de guardar dias, né? Essas coisas, porque isso a gente vai tratar um outro momento lá dentro de Hebreus lá, tá bom? Ok? Me perdi, não, tá bom. Colossenses, é isso mesmo, tá? Beleza? Vamos lá, Malaquias 3, de 1 a 5, nós vamos chegar em Malaquias 3:10, nós vamos saber quem especificamente está ligado àquela palavra lá de Malaquias 3:10, depois nós vamos tratar da questão do dízimo na perspectiva do sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo em Hebreus, tá bom? Ok, vamos lá, Malaquias 3, de 1 a 5, vamos lá, mais uma vez, a repreensão é dirigida aos sacerdotes, diz assim, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsadamente, contra os que defraudam diarista em seu salário, e a viúva e o órfão que perverte o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, tá? Então, o que acontece aí? Os sacerdotes, eles eram responsáveis, tá? Pela liderança e pela instrução de tudo que acontece ali dentro daquele contexto do povo de Israel. Então, eles oprimiam o povo, entendeu? Eles oprimiam o povo. Nós vamos ver que essa degradação, essa queda dos sacerdotes, ela já tinha ocorrido muito tempo antes, entendeu? A primeira foi lá em 1 Samuel 2, de 12 a 16, com os filhos de Eli. Eles eram desprezíveis, né, diante do Senhor pelo que eles faziam também no seu ofício sacerdotal. Olha só, 1 Samuel 2, de 12 a 16. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes
com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estavam-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Olha só. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de me dá agora, senão eu vou tomar a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então isso já vinha acontecendo, não é de hoje. Deus já tinha transmitido palavras duras aos sacerdotes. Vai lá comigo para Ezequiel 22, Ezequiel 22, versículo 26 e 29. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá. Os sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio deles são como lobos, e arrebatam a presa para que derrame sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa, não temperada, profetizando vaidades, adivinhando-lhe mentira, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor não tivesse falado. Então, olha só, a degradação dos sacerdotes, vinha falso profeta, vinha profetada, nada diferente do que nós vemos hoje. Ao povo da terra, olha o que eles estavam fazendo. Ao povo da terra vocês estão oprimindo gravemente. E andam roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado e aos estrangeiros. Oprimem sem razão. Olha o que esses caras estavam fazendo. Esse é o mesmo, né, contexto aqui de Malaquias 3, de que eles estavam oprimindo o povo também, entendeu? De que os sacerdotes estavam oprimindo o povo, estavam pegando o melhor e dando o que sobra para o Senhor. Observe que para você ser sacerdote, você teria que ser da tribo de Levi, tá? Por isso que eles eram os levitas, porque lógico, eles eram da tribo de Levi. Eles eram detetores de todo o poder, e eles, na corrupção, eles começavam a oprimir as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Tá? Nós chegamos aqui no capítulo 3 de Malaquias. Assim, observe, se vocês acompanharam o meu raciocínio, observem isso. Conclusão: assim que, respeitando o contexto maior de Malaquias, respeitando o contexto, é justo concluir que o pronome, Malaquias 3,6, vai lá Malaquias 3,6, coloca a referência aí, Malaquias 3,6, se nós queremos respeitar o contexto, né? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso, olha aqui, ó, vós quem? Vós, sacerdotes, tá? Filhos de Jacó, a tribo de Levi, não sois consumidos. Entendeu? Não sois consumidos. E vai continuar do 7 ao 10 dizendo assim: desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Olha que ele fala assim, olha que ele fala ainda: tornai-vos para mim com sacerdotes, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E eles, né, cara de pau, fala assim: em que havíamos de tornar ao Senhor? Aí Deus fala com eles, através do profeta Malaquias: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Quem? Os sacerdotes. O povo não poderia ir lá no templo entregar. Eram os sacerdotes que iriam lá
entregar. Eles oprimiam o povo e entregavam o que sobrava. Não é isso que diz? Vai lá em Malaquias 1, de 7 a 8. Olha só. 1, de 7 a 8. Diz assim, ó. Vocês trazem comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda pergunta, de que maneira nós desonramos? Ao dizerem, a mesa do Senhor é desprezível. Olha só, é onde que deveria ser oferecido. Na hora de trazerem animais cegos, né, para sacrificar, vocês não vêem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados, doentes, como oferta, também vocês não vêem mal algum. Oferece isso aos governantes, vê se eles aceitam. Então, respeitando o contexto maior aqui, Deus está falando com os sacerdotes. Com maldições vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, e roubando a nação toda. Trazei todos os dízimos. O que é isso? O dízimo completo. O que vocês estão recebendo, traz de maneira completa. Não fica retendo e dando o que não presta. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois vocês façam prova de mim. Diz o Senhor Deus, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção, de que haja suficiente para colheita. Mas repreendeu o devorador, que não são demônios. Tá? Era uma comunidade agrícola. Entendeu? Então a repreensão estava sendo direcionada aos sacerdotes. A maldição, Malaquias 1,14, 2,2, 3,9, estava direcionado aos sacerdotes, que eles estavam corrompendo. Entendeu? Com isso, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos aqui, tá, antes? E aí, como é que fica a questão do dízimo? Agora nós vamos concluir, tá? Vai ser um pouco mais rápido aí. Então, e aí, como é que fica a questão do dízimo? Entendeu? Como é que fica a questão do dízimo aí? O dízimo, irmão, nós devemos entender o dízimo dentro do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Tá? E o propósito agora é nós entendermos o dízimo nessa perspectiva do sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo na Epístola de Hebreus. Tá? Vamos lá para Hebreus agora. Vamos lá para Hebreus. Nós vamos concluir já, tá, irmãos? Não vou alongar mais, não. Tá clara a mensagem? Tá dando para vocês entenderem? Tá dando? Porque muitos, irmãos, lá em Normília, então, a gente passou muito por tipo de situações que pessoas iam na igreja no final do mês levar só o dízimo para que o devorador não viesse e pegasse o que era da pessoa. Olha que entendimento absurdo. Olha que entendimento absurdo. Entendeu? É uma troca de barganha. Entendeu? O dízimo não deve ser entendido dentro desse contexto. Sabe? Se eu não entregar... Sabe? Não deve. Primeiro que nós vamos entender aqui que isso é um princípio, foi estabelecido bem antes da lei, com Abraão. Entendeu? A gente não deve entregar. Quando se torna, sabe, essa troca de barganha, irmãos, na situação que nós estamos passando hoje de pandemia, muitos falando, graças a Deus, estou em casa, não posso ir lá entregar. Poxa, você nunca entregou de coração. Nunca entregou de coração. Sabe, eu falo isso, irmão, porque eu fui vítima, eu aprendi, sabe, daquela forma, me explicaram Malaquias 3,10 de maneira legal, mas não me explicaram o restante. Então, muitas vezes eu fiquei falando, não, é antigo. E depois, quando eu fui entender Hebreus, eu vi a besteira que eu estava fazendo, né? E eu falei, Senhor, pedi perdão, né? E eu quero, sabe, viver de acordo com o que a palavra do Senhor me direciona, entendeu? Então aí nós vamos entender que o sacerdócio, ele já aparece em Malaquias 2,17, Hebreus 2,17, nós estamos na Epístola de Hebreus, vamos lá, Hebreus 2,17. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado, tá? Convia que se semelhante aos irmãos para fiel sumo sacerdote. Hebreus 3:1. Nós vamos dar uma passeada, tá? Hebreus 3:1. Tá? Estão me acompanhando, irmãos? Hebreus 3:1. Agora Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestiais, considerai Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 4:15-16. Eu estou mostrando o ofício sacerdotal de Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas,
porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Uma vez aí, tá? Hebreus 5:6. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou o Senhor, meu Senhor não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa referência de Melquisedeque nós vamos encontrar só em Gênesis 14 e em Salmos no Antigo Testamento, 110, versículo 4. São as duas referências do Antigo que nós vamos encontrar. Em Gênesis 14, quando Abraão vem da guerra dos 5 reis, 4 reis contra 5 contra 4 reis, tá lá em Gênesis 14. O rei de Sodoma ele vem ao encontro, né, depois de Abraão ferir aquele rei deixa eu pegar, Kedorlaomer, né? E aí Melquisedeque, rei de Salém, aparece ali trazendo pão e vinho, né? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão, né? E disse, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão ali deu dízimo de tudo. Observem, isso foi antes da lei, tá? Antes da lei. Hebreus 7:17, tá lá, ó. Porquanto sobre ele é firmado, tu és sacerdote para sempre. A quem deveria ser entregue as ofertas, os dízimos? Aos sacerdotes, tá bom. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:11, né? Calma aí, perdão, não vai para Hebreus 7:11 agora não. A estreita ligação entre Jesus e Melquisedeque. Ambos eram rei e sacerdote, tá? Essa estreita ligação entre eles. Aí vai dizer lá de Melquisedeque: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas feito semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, tá? Então, o que nós concluímos? Qual é a conclusão que nós vamos nos achegando lá? Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, tá? Aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, ou que tinha a promessa. Então é importante aqui a gente entender a chamada do autor para a grandeza do tipo. Que tipo, Anderson? Esse tipo que é Melquisedeque, tá? Que é uma figura de uma realidade que estava por vir, tá? Olha só, Hebreus 7:4, olha só, ele vai falar da grandeza desse Melquisedeque. Considerai, pois, quão grande era esse, quem? Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, né? Como que ele era grande. Então, o que nós aprendemos aí? Aprendemos o seguinte: ensina que o dízimo, ele é do menor para o maior, e a bênção do maior para o menor, tá? Olha só. Tá com tempo. Hebreus, tá com tempo já? Hebreus 7, de 7-8. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma dízimo homens que morrem. Aqui certamente toma dízimo homens que o quê? Morrem. Ali, porém, aquele que testifica e vive. Quem é? Jesus Cristo, sumo sacerdote. Se Melquisedeque é maior que Abraão e é maior do que Levi, o sacerdócio de Cristo também é maior que o sacerdócio de Levítico. Por assim dizer que por meio de Abraão, até Levi que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos, porque ele ainda não havia nascido. Quando seu pai deu o dízimo a Melquisedeque, quando saiu ao encontro. Tá bom? Tem quanto tempo, amor? Tem quanto tempo aí? Tem 15 minutos só. Tá bom, dá pra ir. Tá? Então o que aconteceu? Houve mudança da lei, mudança sacerdócio e mudança da lei. De sorte, Hebreus 7, de 11-12. Eu estou correndo um pouquinho, irmãos, tá? Mas espero que vocês estejam pegando aí. Hebreus 7, de 11-12. Olha o que diz lá. De sorte que se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdote levítico, né, porque ele recebeu a lei do povo, porque ele recebeu a lei, que necessidade havia de outro sacerdote se levantasse? Não haveria nenhuma
Não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, se Arão, sacerdote, né, por Levítico, né, alcançasse a perfeição, não haveria necessidade de outro, mas houve necessidade porque não alcançou a perfeição. Nós vimos a bagunça que aconteceu lá. Então veio Cristo, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Porquanto mudando o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Né? Ah, beleza, obrigado. Falou rápido, valeu. Tá, valeu. Vamos lá. Então, que mudança da lei é essa? Né? Bom, nós cristãos precisamos entender o seguinte, que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, com todas essas implicações, a extinção do sacerdócio levítico e do sacrifício sobre o altar no templo, isso foi extinto quando Jesus Cristo foi morto e ressuscitou no terceiro dia, ou seja, foi suficiente. Então, extinguiu essa questão de sacrifícios no altar. Então, mudança do sacerdócio, houve mudança da lei. Por isso que a gente não faz mais sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Então, está ligado a isso, a essa mudança cerimonial da lei. Isso mudou. A lei moral continua, mas a lei cerimonial de sacrifício no altar, isso mudou. Entendeu? Então, vocês acompanharam o meu raciocínio até? Deu para entender que Jesus Cristo, ele é sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que lá recebeu o dízimo o homem que morre, aqui recebe o dízimo aquele que vive e testifica para sempre. Isso tem que ficar claro. Então, o que é um dizimista? Tá? O que é um dizimista? A gente vai chegar na conclusão. Então. O que é um dizimista? Dizimista é uma pessoa que ela tem consciência de pelo menos duas grandes verdades. Primeira, eternidade e imortalidade do sacerdócio do Senhor Jesus. Salmo 110:4, Hebreus 5:6, tá? Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o dizimista ele tem esse entendimento da imortalidade do sacerdote do Senhor Jesus Cristo e o segundo entendimento, a grandeza de Deus. Meu Pai é maior, mas Deus é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-lo da minha mão. A grandeza de Deus, João 20, versículo 29. A entrega do dízimo simboliza essas duas verdades. Bom, quando você chega e fala assim, cara, dízimo é do Antigo Testamento, não é mais válido hoje. Com outras palavras, você está falando o seguinte, eu aceito o sacerdócio levítico, eu aceito. Eu digo amém para o sacerdócio levítico, mas eu rejeito o sacerdócio de Cristo. É isso que você está falando com outras palavras. Quando você fala que dízimo é só do antigo e não do novo, você, em outras palavras, está rejeitando o sacerdócio universal de Cristo. Cuidado com isso. Entendeu? Agora, poxa, se eu não entregar, vai vir maldição e tal. Irmãos, eu não aplicaria maldição à sua vida. Até porque quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou? O que nós precisamos de entender é o que a palavra do Senhor diz a respeito do dízimo biblicamente e obedecer. E não ficar oprimindo o povo. Se não entregar, vai vir um devorador, vai vir um gafanhoto, vai vir não sei o que lá. A pessoa fica oprimida. Ela nunca vai entregar com alegria. Ela nunca vai entregar com o coração aberto. Ela nunca vai entregar com esse entendimento. E não se esqueça, o maior abençoa o menor. O menor se humilha. A gente não gosta dessa palavra. O menor se humilha e entrega. O maior abençoa, que é Cristo. Não tem como fugir dessa regra. Certamente, antes eu tinha aquele entendimento de Malaquias 3:10, como eu já fui abençoado. Lógico, Deus abençoa mesmo. Né? Deus abençoa, mas eu queria que você entendesse o dízimo dentro dessa perspectiva de Hebreus, entendendo o sacerdócio universal de Cristo, quando você vai entregar, entendeu? Você tem isso vivo no teu coração, entendeu? Esse entendimento da grandeza de Deus, que Ele que te abençoa, entendeu? Então, é isso que significa, Deus é maior e abençoa, o menor se humilha e entrega. Então nós devemos tirar essa ideia, entendeu? De barganha, isso é muito feio, entendeu? Essa questão de maldição, isso ficou lá, entendeu? Agora não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você deve ter esse entendimento, se você é um cristão genuíno, você deve ter esse entendimento da grandeza e do sacerdócio universal de Cristo.
Olha só, para a gente finalizar agora, Hebreus 7:8. Olha só, Hebreus 7:8. E aqui certamente toma o dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele que testifica e vive. Hebreus 7:23-24. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo, ou seja, sacerdócio eterno. Que Deus... Mas então, quando não dou dízimo, minhas finanças e minha família não fiquem sobre tudo. Não. Esse entendimento aí, Eliane, é o entendimento de Malaquias 3:10. Tá? É o entendimento de Malaquias 3:10. Tem várias coisas que pode implicar porque não houve essa entrega. Deveria ser um princípio. Eu entendo como princípio, não como mandamento, porque isso foi antes da lei. Entendeu? Antes da lei. Não significa que Deus vai te amaldiçoar. Deus, sabe? Sem sombra de dúvida, Deus é um Deus de graças. A bênção de Deus vem até nós por intermédio da graça. Sei lá, o seu pai passou mal, você teve que desenterrar e tal. Deus não vai te oprimir por causa disso. Mas o importante é você entender, que quando você está entregando, você está com essa consciência do sacerdócio eterno de Cristo Jesus, da grandeza de Deus, que Ele vai te abençoar. Certamente Ele vai te abençoar, isso não há sombra de dúvida. Entendeu? Agora, aquelas pessoas gananciosas, que querem ficar com tudo e tal, a gente tem que entender que, na verdade, tudo é do Senhor. Vai que Deus te abençoa de maneira tremenda, te prospera, porque a prosperidade vem do Senhor. Ele te prospera, você não quer entregar 10, você quer entregar sei lá quantos por cento. Amém! Mas o legalismo vai falar assim, não, tem que ser só 10. O princípio é 10, eu não estou falando para você, mas eu quero que vocês peguem a essência, irmãos. Eu quero que vocês peguem a essência. Entendeu? Eu não lançaria maldição para aquelas pessoas, né, por ignorância, por alguma coisa, não devolvesse. Entendeu? Não entregasse. Eu não lançaria esse tipo de maldição. Essa questão estava ligado lá em Malaquias 3:10, né, aquela bagunça que estava acontecendo no meio do sacerdócio. Raquel também. Agora nós... Vem de Raquel. Cadê? Lê aí para mim, lê aí, só lê. Tem Raquel. E será que eu respondi aí? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra na terra precisa. Se não fosse a entrega mensal, a igreja passaria dificuldade com os compromissos. Sim, olha só, Deus sempre... aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, que são servas do Senhor Jesus, elas vão ter prazer em fazer isso. Agora, cuidado com aquela questão que o cara aparece na televisão e fala assim, olha, se você não entregar, a igreja fecha. Irmãos, nós temos mais de 2000 anos de história. Deus vai levantar outro. Entendeu? Deus vai levantar outro. A obra do Senhor não para. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu falo com vocês, eu colocava assim, contribuição. Por quê? Eu tinha medo por causa que eu tive um entendimento errado lá de Malaquias 3:10. Eu tive o entendimento certo, mas não me explicava, eu não entendi essa questão aqui. Eu fui estudar isso algum tempo depois, agora eu parei para ler de novo. Inclusive, esse estudo que eu tirei foi de um livro do Pedro Moura. Ele foi editado pela Juerp e é nosso, entendeu? Então, esse aqui é nosso mesmo, é batista, entendeu? Então, quando eu fui ter esse entendimento claro aí, irmãos, que aí eu comecei a falar, é assim, eu devo entender esse sacerdócio universal e que Deus é maior e o maior abençoa o menor. Mas, por favor, eu não quero eu não colocaria um fardo no ombro das pessoas, não tem? Tipo, vai vir um devorador, vai vir um demônio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não lançaria esse tipo de maldição em um povo em que Deus abençoou. Eu não faria isso, entendeu? Eu não faria isso. Eu acho que quando é entregue com alegria, ele é mais bem recebido. Paulo vai falar sobre isso, né? Quando ele fala sobre ofertas, né? Cada um contribua segundo o teu coração com alegria, né? Porque Deus ama a todo aquele que dá com alegria. Agora tem os caras que batem nessa questão de dízimo, não tem? Fala, não, é antigo e tal. Os gananciosos querem ficar com tudo e tal, né? Eles batem nessa questão aí, entendeu? Mas a gente devia ter esse entendimento aí, desse sacerdócio soberano e o sacerdócio
universal de Cristo. Tá? Era assim que deveríamos entender essa questão do dízimo. Aí. Ficou claro, irmãos? Deu alguma dúvida aí? Entendeu? Eu só quero que vocês saiam daqui com essa... e tendo mais alegria em contribuir, que essa pandemia aí não seja motivo, entendeu? Motivo para que a gente não... A Nery até colocou, Deus quer de coração e com alegria. Exatamente. É isso. Isso aí vem... Esse entendimento aí vem de um estudo, né, de uma leitura correta da palavra de Deus. Da outra forma, ainda mais bairros mais carentes. O pastor Carlos pegou isso. Eu estava lá dele. A pessoa chegou lá e no final do mês a pastor Carlos, opa, não é assim não. Entendeu? O pastor foi lá e exortou, falou, não é assim não. E a pessoa só ia lá para entregar. Tipo, ó, cumpri, né? Agora tô kit com Deus. Entendeu? Tô kit. Agora se ele não me abençoar esse mês, eu posso colocar ele na parede. Ó, tá lá, ó. Cadê a minha parte agora? Eu quero a minha parte. Olha só. Deus não é um Deus de barganha, irmãos. Deus não é um Deus de barganha. Abandone esse pensamento mesquinho de barganhar com Deus aí. Isso aí, Deus é o dono do ouro e da prata. E é dele que procede tudo, né, irmão? Tudo que nós temos hoje vem do Senhor. Eu penso ainda, eu vou mais longe assim, eu penso ainda que é o mínimo que nós podemos que nós podemos fazer. É o mínimo. Eu entendo, por isso que eu entendo o dízimo como um princípio. Entendeu? O dízimo é o mínimo. É um princípio, né? E faça de coração e faça com amor. E olha, pode acontecer de Deus abençoar, né? Abençoar suas mãos, abençoar o seu trabalho, te promover. Pode acontecer isso, entendeu? E se Ele colocar no teu coração experiência própria, experiência sua, Deus te abençoe. Certamente você vai continuar, né? Semeando nessa terra fértil aí. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus... minha oração é para que o Senhor abra nosso entendimento e que a gente possa contribuir com alegria, entendeu? E esse momento de pandemia a gente possa vir cumprir com aquilo, né? Com esse reconhecimento aí do sacerdócio universal de Cristo, entendeu? Entendendo que nós somos o povo da aliança, tá? Nós somos descendentes de Abraão e nós herdamos as promessas e as bênçãos de Abraão, né? Através de Cristo Jesus. Vai ficar salvo hoje. Vamos orar? Vai ficar salvo, tá? Né? Vamos orar. Tanta coisa acontecendo aí, né? E tantas informações chegando pra gente, ou sai ou não sai, né? Não achou a vacina, né? Vamos ser cautelosos, né? Glorifica a Deus pela vida da Carla, pela vida do pastor Cardoso, pela vida do Daniel, que vieram trazendo palavras de conforto aos nossos corações, instruções, e Deus levanta os seus profetas, né? Sempre foi assim, Deus vai continuar levantando. Que Deus abençoe e vamos orar? Amém? Vamos orar? Podemos orar? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Nós oramos e encerramos aí. Vamos. Oremos. Amém. Pai, obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha trazer iluminação, ó Pai, e essa iluminação permaneça nos nossos corações. A Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua palavra ela não volta vazia, Pai. Então que possamos compreender, ó Pai, dentro dessa perspectiva, ó Deus, do sacerdócio eterno do Senhor e devolvemos com alegria, Pai, aquilo que é do Senhor, porque tudo é do Senhor, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a ter alegria, ó Pai, nas nossas contribuições. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe o Teu povo. Abençoe, Deus, cada família, ó Deus, representada por nós e por aqueles que estão online, ó Pai. Tome a vida de cada um deles em Tuas mãos. Tome aqueles também que não estão, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Que o Senhor possa aplacar, ó Deus, essa pandemia, Senhor. Deus, venha nos dar a Tua direção. Os homens podem estar desesperados, ó Pai, mas nós conseguimos a paz no meio do desespero através de Cristo Jesus. Nós oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Onde que fecha aqui?